Começar aqui, bom dia mais uma vez. A gente vai dar sequência naquilo que nós conversamos na aula passada, né, no encontro de Jesus com a samaritana. E aí, o que acontece depois? Porque a gente tem trabalhado capítulo a capítulo, né, do Evangelho de João. E aí, deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Certo. Vocês estão vendo a minha tela? Dá um ok para mim, porque eu não estou vendo mais vocês. Ótimo, então tá bom. Então nós vamos dar sequência aqui nos estudos que nós tivemos na semana passada. Todo o capítulo 4 do Evangelho de João, né, no qual o versículo-chave é esse versículo aqui, né, João 4,42. Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O alvo da nossa lição é para que a gente conheça o ministério intencional, que a gente tenha essa percepção de que tudo aquilo que Jesus Cristo fez não foi de maneira desordenada, né? Ou não foi sem querer, querendo, né? Ele fez porque ele queria fazer, né? Então, no seu ministério, enquanto esteve andando aqui na terra, ele passou por onde passou porque ele queria passar lá, né? E ele vai ensinando isso para os discípulos. Isso é muito interessante, porque os discípulos ainda também achavam que era só para os judeus a salvação nesse começo, né? E depois eles vão percebendo que não era. Então Jesus tinha um amor profundo e continua tendo por todos os perdidos e por todos aquele que ele quer salvar, né? A gente viu saber, sentir e agir, né? Que são coisas ali, são os pontos da nossa revista. Observar as estratégias de Cristo para alcançar os perdidos, reconhecer que Deus não faz acepção de pessoas, agir, né? Evangelizar todas as pessoas, independente da condição social e várias outras coisas, né? A partir de hoje, então, agora, na semana passada, a gente viu o encontro de Jesus com a mulher samaritana, certo? E aí a gente até passou aquele encontro, aquele vídeo de 8 minutos lá, né, para ficar mais claro. E aí o capítulo continua. Esse encontro ele vai até o versículo 27. Depois do 27 tem um momento em que Jesus conversa com os discípulos. Só que eu fiz diferente, né? Então a revista ela dá essa sequência, eu fiz diferente. Eu vou, só pra gente linkar um assunto no outro, depois do encontro da mulher samaritana, tem o que acontece, né, em Samaria. Então que começa ali relatando isso no versículo 39 até o 42. E depois eu volto pro encontro de Jesus com os discípulos novamente. E depois Jesus com o oficial. Então eu só fiz uma divisão um pouquinho diferente, só pra gente fazer o link, né? Então, relembrem lá, depois do encontro da mulher ali com Jesus, ela volta correndo para a cidade e ela testemunha daquilo que Cristo fez. E nós temos então a sequência no versículo 39 a 42 que vai dizer: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então aí também o testemunho público das pessoas ali que estavam naquela cidade, né? Então o que nós temos aí? Nessa sequência, após o encontro de Jesus com a samaritana, e nesse relato que eu li para vocês, o apóstolo João então narra que outros samaritanos também ouviram e creram em Cristo. O diálogo entre a samaritana e Jesus gerou grandes frutos, né? É o que nós vimos ali no versículo 40 e 41. E aí a parte mais interessante é sempre trazer, irmãos, essa compreensão, né? Aquele povo que supostamente era marginalizado pelos judeus,
né? Eles gozaram ali, eles tiveram a alegria de ter a presença de Jesus Cristo por 2 dias, né? Estando ali entre eles e seguindo a sua missão intencional de pregar para outros povos também, né? E a declaração do povo sintetiza então a importância desse evento, que depois eles vão dizer, né, no versículo 42, sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Muito interessante. E aí, alguns comentários aí, né, que eu trouxe para vocês, né? O fato de Jesus se alojar ali, comendo comida samaritana e ensinando os samaritanos, incomodaria profundamente a sensibilidade judaica tradicional da época. O Jesus dos evangelhos importa-se mais com as pessoas do que com os costumes. Achei bem legal essa frase do comentário da Vida Nova, né? O Jesus dos evangelhos importa-se mais com as pessoas do que com os costumes. Então, isso é muito importante para nós nos dias de hoje, né? Aquilo que nós também conversamos um pouco ali no nosso bate-papo de domingo à tarde, às 5 horas, né? Que a gente sempre mantém um convite para vocês. Além daquilo que a gente conversa aqui, às vezes não dá muito tempo de a gente conversar, né? Porque eu passo aqui o conteúdo mesmo, mas nesse tempo às 5 da tarde é o nosso tempo de bate-papo, de conversa, e aí tem mais tempo livre para isso. Mas é fundamental, irmãos, a gente não pode achar que alguém não pode ser alcançado pelo Evangelho de Jesus. Muito pelo contrário, muitos dos encontros que a gente vê na Bíblia, por exemplo, a própria conversão de Paulo, né? Paulo era o cara provavelmente mais inatingível, vamos dizer assim, da sua época e da forma como ele perseguia a igreja, né? Mas Jesus não se importa com isso, ele se importa com essas pessoas e talvez com as mais difíceis e quer alcançar elas com certeza. A gente tem que testemunhar, assim como fez a mulher samaritana, por exemplo, né? Então, basicamente assim, sobre esse encontro, depois o que acontece depois em Samaria, é só isso mais ou menos que eu trouxe para vocês. Eu não vou gastar muito tempo assim, porque basicamente capítulo 4 a gente tem ali dois grandes eventos, né? O encontro de Jesus com a samaritana e o encontro de Jesus com o filho do oficial. Então é com eles que eu quero frisar mais e gastar mais tempo aqui na nossa aula, tá bom? Aí eu trouxe aqui também, então, como eu disse para vocês, a gente falou agora desse pedacinho do 39 ao 42, né? Só contando um pouquinho. E voltando, depois então que a mulher sai correndo e volta para Samaria, eu estou voltando o texto. Então lá em João, capítulo 4, do versículo 31 ao versículo 38, Jesus ainda tem uma conversa com os discípulos, né? Nesse intervalo, né? E aí vai dizer assim, a versão sempre que eu já falei para vocês, é NVI, tá? Nova versão internacional. Vai dizer assim, enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Entre os seus discípulos disseram uns aos outros. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Existem alguns ensinamentos muito interessantes aqui de Jesus com seus discípulos, né? Aqui são pontos da sua revista, né? Então só copiei e colei aqui e eu vou ler rapidamente, né? Então lá no versículo 33, assim como a mulher entendeu errado naquele primeiro momento o sentido de água viva, lembra? Quando a gente contou esse relato de Jesus com a mulher samaritana, os discípulos erraram o sentido de comida, né? Quando Jesus fala do primeiro momento que não é essa comida que ele precisa, né? Então eles erraram esse sentido que é, no caso, a vontade de Deus, é isso que Jesus queria dizer. Então Jesus explica o significado dessa comida, que seria o alimento espiritual.
E Jesus continuou o seu ensino falando com os discípulos de algo conhecido na época, plantação e colheita. Então, isso, irmãos, é algo muito importante. Aqui parece algo simples, mas vocês podem perceber que toda a estrutura, todos os relatos, todos os ensinos, toda a pedagogia, né? A gente usa às vezes esse termo, a pedagogia de Jesus, ele sempre usava termos ou ilustrações que estavam ligados ao contexto da época. Então, quando ele fala ali de colheita, plantação, isso para os discípulos era muito claro. Por que estou falando esse detalhe? Porque é importante, quando a gente testemunha do Evangelho, conseguir contextualizar aquilo que a gente está falando para as pessoas, baseado naquilo que acontece hoje, né? Baseado naquilo que a gente vive, né? Então, trazer a mensagem do Evangelho para o dia a dia, nós temos que ser capazes disso, né? Através do estudo, a gente tem que conseguir linkar assuntos, né, daquilo que nós vivemos hoje, da nossa época, com o Evangelho. E isso é plenamente possível, tá, irmãos? A gente tem que trabalhar com isso também. Mas esse não é o assunto hoje da aula, né? A gente pode um dia até pensar sobre isso e conversar sobre isso também, que eu acho que é muito legal. E no versículo 35 a 36, né, em diante, o que considerou que ele considerou então que é um tempo determinado para se colher um plantio, afirmou que o tempo de colher frutos espirituais havia chegado. Depois daqui a gente já vai entrar no encontro do oficial do rei, mas ainda gastando tempo nessa parte, o importante aqui, Jesus fala que os campos estão prontos, né? E vocês vão colher o que vocês não plantaram. Os comentaristas vão dizer que ele estava falando exatamente do povo samaritano, inclusive, nesse momento, né? Os judeus nunca se lembraram e nem queriam, na verdade, pregar o evangelho para os samaritanos, e os samaritanos estavam ali sedentos para ouvir a mensagem, né? A mensagem de Jesus Cristo, a mensagem de salvação de Jesus Cristo como um profeta. E hoje é a mesma coisa, irmãos. Nós podemos achar que não. Esse que é o ponto. Muitas vezes a gente tem o mesmo preconceito dos judeus, achando que a gente vive num tempo em que as pessoas não querem ouvir do evangelho mais. Pelo contrário, com certeza nós ainda vivemos um tempo em que é necessário a pregação do evangelho e temos que pregar o evangelho. Como nós falamos aqui, não existem pessoas que são inatingíveis ou inalcançáveis pelo poder do Evangelho. Nossa obrigação é pregar, e através da ação do Espírito Santo, aqueles a quem Deus quiser salvar, Ele vai salvar, irmãos. Então que nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus, né, para alcançar pessoas e falar para elas a razão da nossa esperança, né? Então, isso aqui é um ensino aí para nós hoje, né? Agora sim, nós vamos entrar... Tudo bem até aqui, irmãos? Hoje só tem 20 slides, é bem pouquinho. Eu quero saber, tudo bem até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa nesse momento? Ou posso... Beleza, bacana. Combinado. Ótimo. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Vou seguir aqui, tá bom? Vou seguir. Estão vendo a minha tela? Falem um sim, porque eu já não vejo mais vocês. Beleza. Tá bom. Então nós seguimos aqui no texto final, né? Que aí é o encontro de Jesus com o oficial do rei, né? Daquela época. E esse texto ele vai estar lá em João capítulo 4, do versículo 43 até o final do capítulo, que é o 54. Nós vamos ver alguns versículos, né? E eu vou ler aqui para vocês o texto todo bem rapidinho, tá bom? São 2 quadros aí. Então diz assim a palavra de Deus em João capítulo 4, versículo 43 em diante. Depois daqueles 2 dias que ele esteve ali em Samaria, né, ele partiu para a Galileia. Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá.
Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Na sequência aqui, do 50 ao 54. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1 hora da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para Galiléia. Bom, se nós analisarmos aí o Evangelho de João como literatura, veremos que João, nos versículos 46 a 54, ele completa o tema que começou no capítulo 2, versículo 1 em diante. O local é o mesmo e Jesus novamente ele está falando ali sobre fé, né? E é na mesma cidade, inclusive, né? Isso é importante, essas distinções e essa forma de compreender aquilo que o evangelista João quer mostrar para a gente, né? Lembrando, né? Eu falei isso para vocês no grupo. Lembrando que o propósito de João, ao escrever esse evangelho, é produzir fé. Então, para que muitos venham a crer e para que aqueles que creem permaneçam na fé. E a gente vai falar também um pouquinho sobre como seria essa fé, né? Que inclusive é a atitude do oficial do rei, por exemplo. Tá bom? Então, João encerra o seu relato da viagem de Jesus a Caná, narrando um segundo milagre, a cura do filho de um oficial do rei. Do mesmo modo que muitos judeus desprezavam os samaritanos, tanto pela sua ancestralidade como pelo culto misturado deles, eles também desprezavam os oficiais reais, porque esses colaboravam com os romanos. Jesus, porém, louvou a fé do oficial em contraste com a maioria dos judeus que o rejeitava. Isso é um comentário também da Bíblia de Genebra, mas é interessante porque, mais uma vez, irmãos, Jesus está muito mais interessado nas pessoas do que nos costumes, do que a nossa rotina. Jesus está muito mais interessado nas pessoas do que nas nossas 500 denominações que existem hoje, né? Obviamente que a gente precisa sempre manter uma fé bíblica, uma sistemática, vamos dizer assim, uma liturgia de culto, por exemplo, bíblica, né? E isso é possível se identificar através da palavra de Deus, mas Jesus não está preocupado, né, com as nossas denominações, mas ele está preocupado de fato em que as pessoas o conheçam, né, e sejam salvas da condenação eterna. Então, é muito interessante, porque isso também está ligado àquilo que... Deixa eu só olhar para vocês. Isso também está ligado àquilo que nós falamos como todo o panorama do Evangelho de João. Quando a gente olha ali para o capítulo 1 de João, e por isso que eu sempre falo isso para vocês, a gente tem que ter sempre essas percepções na leitura, para poder compreender o livro. Lembra que logo no começo, Jesus vai falar, o evangelista João vai falar assim que Jesus veio para os seus e os seus não compreenderam. E aí você vai vendo essas dinâmicas em todo o evangelho, né? Então ele conversa com uma samaritana, que é rejeitada pelo povo judeu, ele conversa com um judeu, fariseu, doutor da lei, que é Nicodemos, e não existe nenhum relato que Nicodemos entende a mensagem do evangelho naquele momento. Talvez ele tinha muita coisa para abrir mão e ele não abre, né? Porque se ele tivesse aberto, né, isso com certeza estaria relatado na palavra, e não está, né?
Então essas dinâmicas, né, esse dualismo existe no Evangelho de João. A gente viu isso nas aulas introdutórias, né? Luz e trevas. E agora a gente vê também Jesus então conversando com o oficial do rei, alguém que trabalha para Roma e que também era muito desprezado pelos judeus, né? Então quais são os povos hoje, ou quais são as pessoas que a gente olha, né, e fala assim, esse aí, nossa, por que Deus não explode tudo aí e acaba com tudo, né? Quem já não ouviu a frase, por que não taca uma bomba lá em Brasília e explode e acaba com tudo, né? Eu já ouvi algumas vezes, mas, irmãos, são os povos talvez mais rejeitados, os que mais precisam do evangelho. Jesus vai falar isso, eu não vim para aqueles que são, né? Aqueles que estão com boa saúde, ele usa essa figura de linguagem, mas eu vim para aqueles que precisam do médico, né? Então, nós temos que ter essa compreensão do ministério de Jesus e que não há ninguém inalcançável para Deus, pelo contrário, tá bom? Voltando aqui então, aí vamos falar alguns dos versículos aqui desse encontro de Jesus com o oficial do rei, né? Desse relato. Eu estou usando bastante a palavra encontro, irmão, só porque o Dani hoje está aqui, viu? Como o Dani, que é o nosso líder dos jovens, ele está fazendo a série Encontros com Jesus lá no culto dos jovens, então eu estou usando encontro só para ele gostar da gente, viu? Para ver se ele aparece de vez em quando aí, tá bom? Mas vamos lá. Então, assim, Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Aqui algumas coisas e alguns ensinos sobre fé. Diante de uma palavra dessas, há somente duas possibilidades. Eu trouxe esse comentário, achei interessante. Distanciar-se decepcionado de um homem que só tem apenas palavras, ou agarrar com fé precisamente essa palavra. É uma fé que não exige mais ver sinais e prodígios, mas que confia exclusivamente na palavra e assim na própria pessoa que a profere. É essa a fé que Jesus deseja ver. É a fé nele por meio da palavra. Vemos que fé é igual a obediência. Deixa eu ver vocês de novo, porque esse ponto, irmãos, é o principal ponto da nossa conversa de hoje. Fé na palavra é obediência. Hoje, então quando a gente fala assim, você precisa ter fé, você precisa acreditar, não sei o quê, você precisa obedecer o que está na palavra de Deus. Né? É isso que é fé, irmãos. Só um parênteses aqui, a sua revista ela vai trazer 4 pontos desse encontro. Eu não usei nada da revista, porque a revista você já tem. E você pode ler lá e eu quis trazer alguns comentários sobre os versículos, tá? Sobre esse encontro aí de Jesus. Mas é interessante porque, em primeiro lugar, vale dizer que quando Jesus fala assim, na sua terra, o profeta não é reconhecido na sua terra, né? Mas mesmo assim os galileus estão lá esperando ele e fala assim, e recebem ele com suposta alegria, mas isso é uma ironia que tá sendo colocada no texto, porque na verdade esses galileus eles estão simplesmente atrás daquilo que Jesus pode fazer, e nós já conversamos sobre isso aqui também, né? Naqueles versículos anteriores, tá? Só para trazer esse ponto aí. O próprio oficial do rei, no primeiro momento, muito provavelmente, ele ouviu falar daquilo que Jesus havia feito na transformação da água em vinho, né? Como a Ruth trouxe essa lição aqui. E quando Jesus volta então ali para Galileia, ele escuta falar e vai correndo atrás desse homem, né? E vejam que num primeiro momento ele fala assim: Jesus, vem aqui até a minha casa. Ele também estava nesse primeiro momento buscando o milagre de Jesus, mas ele não estava buscando Jesus, né? Então a gente precisa compreender essas coisas. Tudo bem até aqui, irmãos? Algum ponto? Agora, a partir da palavra de Deus, esse homem, e como foi dito, eu achei interessante aqui esse comentário, né? Imagina,
Você precisa de alguma coisa de forma absurda, assim, você está angustiado. Era o filho dele que estava prestes a morrer. E um homem, né? Ele simplesmente fala assim, não, pode ir. Seu filho está vivo, né? Eu não vou até a sua casa. Eu vou ficar aqui porque eu tenho outras coisas para fazer. Mas o seu filho está vivo, pode ir. Só que aquele homem, então ele podia ter essas duas atitudes, né? Simplesmente sair de lá triste, porque alguém simplesmente falou, mas ele poderia ficar na dúvida, meu Deus, será que sim, será que não? Mas ele simplesmente ele vai. A palavra de Deus diz que o homem confiou na palavra de Jesus e partiu, né? Então, como já não era mais uma fé, ele já não estava mais olhando para Jesus de uma forma que era necessário que ele fizesse na frente dele alguma coisa, né? Algum sinal, como está dizendo aí. Mas ele confia exclusivamente naquilo que ele fala, ou seja, ele é, né? Naquilo, na pessoa que ele é, em quem está falando, né? Então isso é importante para a gente. E aí, de novo, a compreensão é que fé, irmãos, em última análise, é igual a obediência. Então, quando a gente fala, você precisa ter fé, você precisa ter fé, quando você fala para ganhar, você precisa ter fé, talvez a pessoa, isso é um ponto importante, talvez a pessoa está com falta de fé porque ela não conhece a palavra de Deus. Porque, irmãos, uma fé, eu li um comentário, eu não trouxe ele porque era de versículos anteriores, eu não sei onde ele está aqui, mas era mais ou menos assim, uma fé que é construída baseada em simples sinais, prodígios, milagres ou maravilhas, ela não se sustenta. Essas pessoas que conhecem Jesus Cristo, simplesmente, olha o que eu estou dizendo, simplesmente por uma baita experiência, ao longo do tempo, se for só isso, isso não se sustenta. Nos momentos de provação, nos momentos mais delicados, no momento em que aquela pessoa mais precisar, se a fé dela estiver alicerçada em algum sinal miraculoso, essa fé não se sustenta. A fé se sustenta no conhecimento da palavra de Deus. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que conhecer a Deus, buscar o Senhor através da sua palavra, através da Escritura, e isso vai aumentando a nossa fé, fazer crescer a nossa fé, né? Que obviamente também é uma ação do Espírito Santo. Então, à medida que eu busco conhecê-lo na sua palavra, certamente o Senhor vai agir no nosso coração e na nossa mente para produzir em nós essa fé, né? E é isso que a gente está vendo aqui, né? Então, fé é igual a obediência. Eu sempre acho que eu estou com o tempo, aí eu olho para o relógio, são 10 para as 10. Vamos caminhar aqui. Então, no versículo 51, estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo, falando ali dos servos do oficial do rei, tá? No versículo 51. Agora o fardo fora tirado totalmente do seu coração. Mas enfim, não seria uma coincidência que seu filho agora estava são? É o que muitas vezes dizem também as pessoas que antes, na aflição, oraram com grande afinco. Esse homem, no entanto, é diferente, ele não age dessa forma, mas isso eu vou deixar para aplicação lá na frente. Vou tratar um pouquinho mais sobre isso. Então, o pai percebeu, assim, aí o versículo final, né, antes do 54. Então o pai percebeu, aí tem a sequência do versículo, eu só coloquei reticências aí. Assim creram ele e todos os de sua casa. A fé é uma força viva que cresce e amadurece através de muitos estágios e de experiências sempre renovadas. O homem arrasta toda a sua casa nessa confiança. Comentário bíblico Esperança. Agora, eu coloquei aqui para vocês, irmãos, são os slides finais. Quer ver? Tem 1, 2, 3, 4 e a conclusão. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu coloquei aqui, eu com tudo isso. É um ponto aqui para a gente pensar em aplicação. Eu fiz uma dinâmica aqui, que eu fiquei pensando, ao ler esse relato de Jesus e oficial do rei, isso me chama a atenção, porque existe um padrão
que eu quero que vocês percebam entre buscar, crer, receber, agradecer e testemunhar. Esse deveria ser o nosso padrão. Eu busco, só de buscar eu creio, porque eu estou buscando a quem eu creio, eu recebo, eu agradeço e eu testemunho. E aí eu queria destacar 3 pontos desse encontro de Jesus com o oficial do rei. O primeiro ponto, o oficial do rei demonstrou uma fé sem reservas ou ressalvas. Ele simplesmente creu. E aí eu coloquei aqui para a gente pensar, será que cremos em Jesus com ressalvas? O que seriam ressalvas, né? Será que eu creio em Deus, mas eu confio também no dinheiro que eventualmente eu tenho, na minha suposta estabilidade no trabalho, nos meus bens, ou nos meus diplomas, ou enfim, naquilo que me falaram, na minha história de vida? Como que eu creio em Cristo? Eu creio em Cristo de maneira fiel e sem reservas. Eu creio no Cristo que está escrito nas Escrituras, ou eu tenho os meus pressupostos, ou eu tenho algo dentro de mim que muitas vezes são barreiras para crer em Cristo cegamente, né? Para crer fielmente na palavra do Senhor. Então é algo que é importante a gente pensar, porque aquele oficial do rei, ele era um oficial do rei, ele era um cara muito importante. Embora ele fosse desprezado pelos judeus, ele se humilha, ele suplica diante de Jesus Cristo. E isso é um encontro público, né? Vamos dizer assim, no meio da rua, né? Então ele se desarma diante de Cristo. E ele fala assim, olha, eu sou importante, eu sou um oficial do rei. Ele não fala, né? Eu estou falando aqui com os irmãos. Ele pensa, eu posso ter tudo o que eu quero, eu poderia exigir que o Senhor fosse lá na minha casa, mas não é essa atitude dele, né? Diante de todo o poder ali que ele tem, ele simplesmente se desarma diante de Deus e ele fala, Senhor, pelas minhas forças eu não sou capaz de nada, mas eu sei que o Senhor pode, né? E é essa fé então que nós precisamos, irmãos, desenvolver, se a gente ainda não tem, diante de Deus. Uma fé sem reservas, uma fé sem ressalvas. Nós temos que crer na palavra e naquilo que Deus fala conosco, né? E quando a gente crê dessa forma, produz algumas coisas, né? Mas antes disso, vamos lá. Outro ponto importante que eu queria destacar aqui. Uma fé que produz gratidão, que é aquele tema... será que foi coincidência, né, que o filho dele foi salvo? Interessante que às vezes nós suplicamos por algo a Deus e quando recebemos, nós esquecemos de agradecê-lo. Isso é muito delicado, irmãos. Achamos que foi coincidência ou acreditamos a glória de Deus a homens. Quantas vezes na nossa vida cristã, talvez você e eu, a gente ora, mas talvez a gente nem ora. Por exemplo, vou falar aqui, vamos dar um exemplo aqui, vai. A gente tem orado bastante sobre a situação da saúde do país, né? A gente ora, mas talvez a gente ache, não, mas o que vai salvar a nossa vida é isso, ou é aquilo, ou é determinada ação do governo, ou é determinada, né? De novo, tudo isso colabora, ou não que Deus precisa de colaboração, o que eu quero dizer é que é Deus que trabalha em tudo isso por trás, que orquestra todas essas coisas para que elas aconteçam como elas têm que acontecer. Mas nós temos que acreditar absolutamente tudo a Deus, né? Glorificar a Deus, não só nessa situação, mas em qualquer outra situação. Muitas vezes a gente ora por uma porta de emprego e quando ela acontece a gente fala, tá vendo? Eu consegui esse emprego porque eu estudei, porque eu isso, ou porque eu aquilo, porque eu sou capaz, né? E a gente esquece de dar a glória a quem merece. Mas não foi isso... Opa, tá aqui tem meu e-mail. Não foi isso que Jesus Cristo... Não foi isso que o oficial do rei fez, né? Ele foi grato a Deus e ele reconheceu que foi exatamente o momento em que Jesus Cristo disse, o seu filho vive. Avançando aqui por último, buscar crer, né? Buscar, crer, receber, agradecer e testemunhar. Testemunhar.
Como eu disse para vocês, irmãos, uma coisa que me chama atenção, e quando eu falo que me chama atenção, eu acho que eu nunca vou parar de falar isso, né? Eu sempre falo a mesma coisa, mas toda vez que a gente faz esses estudos, né, que a gente trabalha aqui e produz a lição, ela fala primeiro com a gente. Então, ela fala primeiro comigo. Ela fala com o Renan. E uma coisa que me chama atenção, eu cresci na igreja, né, irmãos? E a palavra de Deus fala que esse oficial do rei, quando ele percebe quem Cristo é e quando ele dá a glória a Deus pela cura do seu filho, ele crê em Cristo de uma forma que ele leva toda a sua casa. E por ser um oficial do rei, não seriam só a sua esposa, por exemplo, ou seu filho, mas todos aqueles, inclusive, que trabalhavam na casa dele. Então, essa fé incondicional, ela produz um testemunho vivo. E esse testemunho vivo fica evidente na vida dessas pessoas, e por isso muitas pessoas são alcançadas por esse testemunho. Muitas pessoas veem e viram, no caso, nesse oficial do rei, ele era tão convincente naquilo que ele estava dizendo que não tinha como não crer. Obviamente que a gente sempre sabe que a ação é do Espírito Santo de Deus. Mas nós hoje que somos cristãos, que estamos aqui estudando, será que nós temos evidenciado essa fé? E assim, será que a nossa fé tem produzido isso na vida das pessoas? Caramba, o Renan ele é diferente, ele não sei, parece que mesmo apesar de tudo que a gente está vivendo, ele não sei, ele age diferente, né? Por que será que ele age diferente? Não estou dizendo isso que as pessoas falam de mim não, irmãos, pelo contrário, tá? É exatamente isso que eu quero pensar junto com os irmãos, tá? Mas, e aí eu coloquei aqui, né, uma fé que gera testemunho. Será que nós demonstramos aos nossos familiares e pessoas à nossa volta o quanto de fato nós cremos em Deus? Temos coragem de falar de Cristo aos nossos? Eu coloquei aos nossos, são a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta, de maneira tão convincente, né? Assim como o oficial do rei fez com seus filhos, assim como Filipe, um dos discípulos de Jesus, quando ele vê Jesus, ele vai lá em Natanael, vem e vê. Nós encontramos o Messias. Vem ver, acredita. Obviamente que hoje não tem como a gente falar isso para alguém, mas através da palavra de Deus, irmãos, a gente tem que pregar um evangelho e a gente tem que saber pregar isso de forma correta para que as pessoas percebam, né? Obviamente elas vão perceber através da ação do Espírito, mas nós temos que saber testemunhar de forma convincente. Então eu queria trazer esses 3 pontos para os irmãos, né? Uma fé sem reservas, uma fé que produz gratidão e uma fé que gera testemunho, né? E por último, a conclusão da nossa revista, verificamos que nenhum passo de Jesus foi dado de maneira aleatória. Os samaritanos e a família do oficial do rei foram alcançados por Jesus por causa de sua estratégia ao longo do percurso. Que essa viagem, ou seja, que todo o capítulo 4, né, tenha revelado ao seu coração, ao seu, ao meu, ao nosso coração, o quanto a fé em Cristo é importante e como devemos amar e buscar os perdidos. Então, que através da fé que nós manifestamos o Senhor Jesus Cristo, nós possamos juntos crescer no conhecimento do Senhor e pregar o Evangelho para as pessoas que estão à nossa volta. Ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Deixa eu parar de compartilhar. Ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos pregar a palavra de Deus e dar a razão da nossa esperança para as pessoas. As pessoas têm que ver em nós, como eu sempre venho falando nas nossas aulas, atitudes diferentes. Os problemas são os mesmos. Os problemas que nós passamos são os mesmos das pessoas que não têm Cristo. Enfermidade, emprego, a gente também sofre com economia ruim, a gente sofre com saúde ruim, a gente sofre com todas as coisas que as pessoas sem Cristo sofrem. A diferença é como nós lidamos com isso.
como nós nos comportamos em relação a isso, como nós reagimos em relação a isso. E as pessoas têm que ver isso em nós. E essa fé, irmãos, de hoje, ela é produzida através do conhecimento de Cristo. Lembrem-se que João começa dizendo, ele é o Logos, ele é a palavra. Nós não vemos Cristo hoje de forma física, mas nós o vemos através da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E é por isso que eu oro muito, irmãos, para que cada um de nós possa ser despertado para buscar o Senhor na palavra de Deus de todo o nosso coração. É lá que nós vamos encontrar as respostas que nós precisamos, né? E muitas vezes, quando nós não encontrarmos respostas, nós estaremos satisfeitos, porque muitas vezes Deus não vai dar resposta para tudo, mas nós estaremos produzindo em nós uma fé que se submete a esse Deus, mesmo sem muitas vezes ter resposta. Foi aquilo que aconteceu com Jó, por exemplo. Deus não deu todos os porquês para ele, mas ele fala, né? Algo muito parecido com aquilo que a gente leu hoje sobre os samaritanos. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de verdade, né? Então é isso que a Bíblia e a busca pelo Senhor através da Bíblia Sagrada produz e deve produzir na nossa mente e no nosso coração. Irmãos, são 10 horas em ponto, hoje tem culto presencial, eu estarei lá, mas nós temos aí 5 minutinhos, se você quiser comentar alguma coisa, o Flavião disse que queria comentar alguma coisa no final, só 5 minutinhos, no meu relógio são 10 e 1 já, então já gastei um dos 5 minutinhos que vocês tinham, tá bom. A gente tem que aprender a relacionar com as pessoas e eliminar o moralismo dos nossos corações, porque nós, seres humanos, somos moralistas, queiram ou não. Sim, isso aí, E Flávio. cada um de nós tem uma certa ponto de vista diferente. É só isso. Tá bem. É isso mesmo, é o que Jesus fez, né, Flávio? Ele conversou com todas as pessoas, né? Quebrando muitas barreiras ali que existiam. É isso aí. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria comentar o seguinte, que o oficial do rei, ele teve uma postura que às vezes a gente não encontra, né? Até mesmo em cristãos, como você mesmo comentou na aula. Mas esse homem, ele como ele tinha uma autoridade, e ele sabia também que servia uma outra autoridade, que era o rei, ainda assim, de posse dessas credenciais todas, né? Ele reconhece em Jesus Cristo a autoridade. Ele não pede e ou usa o recurso que ele tinha por ser quem é, né? Então ele reconhece a autoridade de Jesus Cristo. Amém. Sobre as situações, sobre a situação que ele estava vivendo. E no que ele reconhece, ele vai a Cristo, não pelo que ele poderia fazer, que era a expectativa dele. Aquele homem chegou pedindo para que ele fosse à casa, certo? Então é como eu pensei assim, esse é meu plano. E muitas vezes a gente vai a Cristo dessa mesma maneira. A gente cria uma agenda e fala para o Senhor, olha aqui, Senhor, eu trouxe esse meu plano aqui para o Senhor fazer para mim, né? Então muda de direção. Quem é o Senhor, afinal de contas? E esse homem, eu entendo assim, ele vai até Jesus e ele crê antes de receber. E aqui vem se provar, né, a palavra que Jesus chegou para os que eram dele e os que eram dele não creram. E aqueles que eram refutados, que eram deixados à margem pelos próprios judeus, passaram a crer mesmo sem ver milagres. A gente vê que lá em Caná da Galileia houve um milagre e os discípulos creram. Houve um milagre da transformação de água em vinho. Os discípulos creram ali. Depois, na passagem, na continuação da história, né, vem esse milagre, que é a cura do filho desse oficial, sem que haja um milagre assim, a olhos vistos, na hora, né? Por quê? Porque esse homem creu antes de receber. Ele creu na pessoa de Jesus, que é aquilo que a gente também viu sobre a glória, né? Você crê porque você viu o milagre ou você crê pela pessoa com quem você está conversando?
E aí eu faço um link rapidinho aqui de que Jesus falou para Tomé, né? Porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram, né? Então, na verdade, o livro vai acabar por mostrar várias vezes, né, situações dessa natureza, que não viram, mas creram sem ver, porque sabiam da pessoa de Jesus quem era, né? Estavam crendo nele pelo que ele era, não pelo que ele pode fazer. É Amém. isso. Mais alguém? Tem um minutinho aí, 30 segundos. Amém, irmãos? Então, vamos orar. Agradeço mais uma vez o tempo de vocês. Hoje temos aí, então, né, em breve, né, Ruth, o nosso bate-papo às 5h30. 5h30. 5h30 Eu até mando o link no 6h30. grupo. Isso. E aí a gente pode conversar mais sobre isso, tá bom? Se não deu tempo, eventualmente, de você falar algo aqui, você quiser conversar, esse é o tempo. Vamos orar. E quem se inscreveu e vocês sabem, os cultos presenciais voltaram ali, seguindo todos os protocolos. Quem puder, esteja lá também em comunhão, quem puder, claro. Então vamos orar. Vou orar aqui. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, ó Pai, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de conversar sobre a sua palavra, ó Deus, que esses momentos, ó Deus, possam ser exatamente esses momentos em que, ao conhecer a sua palavra, o Senhor produz em nós essa fé, ó Deus, porque nós sabemos que até a fé vem do Senhor, ó Pai. Então, Senhor, que possamos manifestar essa fé convincente, de maneira que as pessoas possam ver o Senhor através das nossas vidas, possamos lidar com as situações do nosso dia a dia de maneira diferente, ó Deus, e que as pessoas possam ver o Senhor através das nossas vidas. Nos dê coragem, nos dê ousadia, ó Deus, de pregar a palavra, mesmo para pessoas que nós muitas vezes desprezamos ou achamos que não merecem conhecer o Senhor. Tem misericórdia, inclusive, dos nossos pensamentos, quando esses pensamentos tomarem a nossa mente, o nosso coração. Nos mostre, ó Deus, e nos confronte através da sua palavra, para que possamos viver de uma forma que te agrade e para que possamos viver para a sua glória. Tem misericórdia das nossas vidas, nos perdoa os erros e as falhas e esteja conosco, ó Deus, no decorrer desse dia, no decorrer dessa semana. Esteja com o nosso culto que vai acontecer logo mais, que ali possamos estar em comunhão com os irmãos, continuar aprendendo da sua palavra, louvar e engrandecer o seu nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo ainda que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço, esteja com cada um dos nossos irmãos aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, bom dia, bom domingo, até mais tarde. Obrigado, até noite, até mais tarde. E já tem culto. Tchau, Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Aí, ó, Dani aí, o líder aí, ó, disse que vai Tchau, participar de vez em tchau, quando. Ruth. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Até mais. Muito bom, Renan. Deus te abençoe, viu? Excelente. Amém. Até Muito mais bom. tarde. Até mais tarde. Tchau. Tchau, tchau.